Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na verdade, é um vídeo de continuação, onde a gente vai continuar falando um pouco sobre as embarcações dos vikings, né? Dando um foco principal, né, ao Langship, ao barco de guerra, a embarcação responsável por levar os vikings para vários outros continentes, né? Quando eu falo isso, a gente tem que destacar o fato deles fazerem incursões não apenas pela Europa, não apenas no norte da Europa, né, mas também atingindo regiões como, por exemplo, o Oriente Médio, atingindo regiões como o norte da África, e inclusive chegando nas Américas, né? O objetivo desse vídeo é a gente fazer então uma análise especificamente sobre as características da embarcação de guerra, sobre o Langship, o barco utilizado pelos vikings. Mas antes, né, eu tenho que fazer aquele pedido clássico que é que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe, que você esteja divulgando, né? Como eu digo, isso aqui é uma experiência, faz parte de um projeto e a gente está aí tentando levar conhecimento. Dito isto, né, a ilustração que nós vamos estar utilizando para fazer essa análise, ela é uma ilustração de um barco que foi encontrado, né, próximo da capital hoje da Dinamarca, e ele foi um naufrágio que foi descoberto, né, junto com ele outras quatro embarcações foram descobertas, e parte desse princípio, né, de que esse naufrágio serviu para proteger a capital da Dinamarca lá mais ou menos lá pelo ano 1040, 1042, algo do tipo, né? Não se tem uma precisão muito sobre a data. O que a gente precisa destacar? A análise que a gente vai fazer é de uma embarcação chamada Skudlev, construída, né, com carvalho extraído da Irlanda, então pode ser que foi uma construção realizada na Irlanda ou então que eles utilizaram as toras, a madeira para a construção da embarcação. Essa embarcação, né, o porte dela consumia aproximadamente 300 árvores, né, e levava o inverno inteiro para ser construídas. Então a análise de hoje, a continuação, a parte 2 do vídeo, é fazer uma análise sobre as embarcações de guerra a partir dos vestígios encontrados por meio de naufrágios na região da Dinamarca. Partindo especificamente para a análise do navio em questão, a gente precisa compreender como que ele era construído. Eu mencionei no vídeo passado que as construções dos barcos eram utilizados então madeira como carvalho, por exemplo, né? E essas toras, essas tábuas, né, elas eram sobrepostas umas sobre as outras e ligadas por meio de pregos, né? O casco, ele era feito então com feixes de carvalho, feixes longos de carvalho. E primeiro era construído o casco para depois o esqueleto, né? Para depois a parte interna do navio. Então primeiro era dado o formato do casco para depois então estar sendo construída. A embarcação em questão, né? Ela possuía cerca de 30 metros de comprimento por apenas 3,80 metros de largura. Isso possibilitava que os navios, que as embarcações, elas tivessem um bom desenvolvimento em velocidade. Para auxiliar no processo de velocidade do navio, para auxiliar nessa agilidade que os barcos tinham, eles também contavam com uma vela, né? Além da vantagem de navegar próximo da costa, né? Além da vantagem de possibilitar que eles utilizem o vento, né, como uma força motriz, eles também utilizavam uma série de remos, né, para fazer para dar mais velocidade para os barcos ou então para períodos de calmaria em alto mar, quando não havia, por exemplo, vento, né? Eles utilizavam os remos então para deslocar. Para a gente ter uma dimensão sobre a velocidade que esses navios chegavam, um barco que saía da Noruega para atacar a região, para fazer uma incursão na região das Ilhas Britânicas, praticamente eles levavam 2 dias para cruzar essa distância, né? Então, além deles utilizarem o vento, né, eles também utilizavam os remos. Os remos em questão, eles possuíam uma média entre 20 a 25 postos, né, de remo, e cada remo media cerca de 4,5 metros. Para manter essa velocidade, que era mais ou menos de cerca de 5 a 6 nós, né,
convertendo para quilômetros por hora, entre 9 a 11 quilômetros por hora, que era uma velocidade bem alta, cada embarcação levava consigo cerca de 40 a 50 homens, né? Então, a velocidade que eles atingiam era uma velocidade alta se a gente fazer um comparativo, por exemplo, com as embarcações da década de 40, que desempenhavam uma velocidade ali média de 50, 60 quilômetros por hora. Então, eles chegando a 11, 12 quilômetros por hora já era uma velocidade altíssima, levando em consideração que nós estamos falando num período da Alta Idade Média. Como eu disse, cada embarcação levava cerca de 40 a 50 homens, mas por uma questão de guerra psicológica, por uma questão ofensiva por parte dos vikings, né? Geralmente eles colocavam os escudos, além de fornecer proteção, né, no ao casco do barco, aos marinheiros, aos homens que estavam dentro do barco, eles colocavam os escudos nas laterais dos navios. Os escudos eles serviam para defesa contra flechas, contra lanças, né? E também ajudavam a intimidar, ludibriar, enganar os inimigos com a quantidade. Então, era meio característica possuir mais escudos do que homens dentro da embarcação. Então, muitas vezes tinha muito mais escudo do lado de fora do que pessoas para portar, para carregar esses escudos em caso de combate. Como a gente está falando de uma navegação no Mar do Norte, ou em qualquer outro oceano, né? A gente precisa levar em consideração as intempéries climáticas, tempestades, neblinas, né? Então, como que esses navios faziam para se comunicar entre si, né? Muitos deles utilizavam cornetas de chifres, né? Para se comunicar com as outras embarcações. Então esse instrumento, a corneta de chifre ali, ele servia, ele ajudava para marcar a posição dos navios durante a noite ou então em condições ali de baixa visibilidade. Então eles utilizavam as cornetas também como um ponto de referência para que essas embarcações estivessem se comunicando entre si. Uma das características desses navios, né, são as suas figuras monstruosas nas proas, né? Então, muitas vezes tinha uma figura de um dragão, de uma serpente, né, nas proas dos navios. Qual que era a crença por trás disso? Como muitos devem saber, os vikings, né, antes de serem convertidos, né, os vikings eles seguiam uma tradição pagã, eles seguiam, né, o culto às divindades nórdicas, né? E na maioria das vezes se vê um dragão, uma serpente, uma figura feroz ali na proa do navio, entalhada no próprio casco do navio, que servia tanto para intimidar os inimigos, né, os oponentes, mas também na crença, né, na crença dos vikings, eles usavam também esses desenhos, essas figuras, como formas de espantar os espíritos maus, né? Como uma forma de ludibriar os espíritos. Então a gente tem a construção desses dragões, né, dessas serpentes, daí vem o nome, né, dracar para esses navios, né, de dragões, né. Eles têm essas figuras que são uma característica dos barcos vikings e serviam tanto para intimidar quanto também para espantar os maus espíritos. Geralmente, quem tinha condições de construir esses navios eram pessoas de uma hierarquia mais elevada. Então, o homem comum, né, o viking comum, ele embarcava nessas incursões com o objetivo de adquirir riquezas também. Então, era uma forma dele ganhar mais ouro, mais prata, né, a partir dessas incursões. Mas geralmente quem tinha condições de construir ou solicitar a construção desses navios era de uma hierarquia mais elevada. Se você tiver interesse em saber como era a hierarquia dos vikings, né, deixa aí seu comentário. Eu espero que essa análise você possa ter compreendido um pouquinho mais sobre a construção dos navios e que se você gostou, se você curtiu, deixa aí seu comentário, deixa lá o seu joinha, que ajuda a gente a crescer aqui dentro, né? Hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.